E o Ozempic? Então, o Ozempic então que vai emagrecer a gente. Como é que é o uso do Ozempic, a relação da utilização dessa droga para o emagrecimento? Se você vai ficar aqui, eu tenho certeza que vai ser beneficiado com essa informação. Mas antes disso, roda a vinheta. Para as pessoas que precisam emagrecer, as pessoas que têm um excesso de gordura, um tecido adiposo aumentado, indivíduos sobrepeso ou obesos principalmente, que necessariamente já apresentam alguns distúrbios ou até mesmo algum comprometimento clínico atribuído ao excesso de tecido adiposo, nós precisamos de fato não só pensar na questão dietética alimentar ou até mesmo atribuído à prática de atividade física, como também a interação farmacológica como tratamento atribuído ao emagrecimento. No passado, as primeiras linhas farmacológicas atribuídas aí à redução do peso corporal estavam direcionadas pelos simpatomiméticos, ou seja, principais drogas que vão aumentar a excitabilidade da atividade nervosa simpática, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória e, consequentemente, isso iria aumentar a atividade lipolítica aqui de emagrecer, ou seja, de quebra de tecido adiposo e, de fato, essa entrega desse aumento de gordura na corrente sanguínea para ser queimada no músculo. Só que aí a gente se deparava com alguns problemas. O primeiro deles é o aumento da excitabilidade cardíaca e, consequentemente, o risco de arritmia ou até mesmo infarto em função dessa hiperatividade, o aumento da pressão arterial também. O segundo é o aumento dessa excitabilidade, reduzindo o sono e vulnerabilizando esse indivíduo a problemas como insônia. E se você desregula o seu ciclo biológico, o seu relógio biológico, você tem um problema sério, tanto emocional quanto também imune e também de outras esferas biológicas. Outra coisa importante que acontece muito pelo aumento da excitabilidade, você aumenta muito lipólise, né? Você aumenta a liberação catecolaminérgica, né? Que são alguns hormônios excitatórios, como no caso da adrenalina, e isso vai fazer com que haja maior quebra desse tecido adiposo. Só que um detalhe muito importante: a quebra do tecido adiposo não é a queima dessa gordura. A queima acontece no músculo. E a quebra é somente você pegar um reservatório, abrir o plastiquinho e pegar o conteúdo dele e jogar na corrente sanguínea. Então, acontecia muito o quê? Muita lipólise, mas baixa quantidade de queima, porque a gordura ia queimar lá no músculo e esse músculo não estava com um aparato enzimático, um aparato de células para pegar todo esse conteúdo aumentado de gordura e metabolizar isso. Quem faz isso, quem aumenta essa potencialização é a prática de exercício físico. Então esse indivíduo não tinha toda essa orquestra metabólica para estar suportando, para estar captando essa quantidade de gordura e queimando no músculo. Então, não se via uma relação de bom custo-benefício em aumentar essa excitabilidade, aumentar a entrega de gordura na corrente sanguínea, porque isso não iria oxidar e ia queimar no músculo. E aí outra coisa começou a acontecer que essa gordura que não era queimada no músculo, ela precisa voltar para o tecido adiposo, mas antes disso ela passa pelo fígado para ser processada e voltar depois para o tecido adiposo. Só que o que acontece? O fígado começou a acumular muita gordura, porque era um excesso muito grande de gordura no sangue sem metabolizar, e depois indo para o fígado para ser processado e voltar para a corrente sanguínea, para voltar para o tecido gorduroso, o fígado começava a ficar muito cheio de gordura. Muito cheio de gordura. E aí, meus queridos, a gente começou a ter um problema também de depósito de gordura no fígado. E pensando nisso, outras medicações começaram a ser desenvolvidas, principalmente para tentar suprir esses efeitos colaterais, quanto também dar uma outra abordagem, uma outra possibilidade de manejo no tratamento da obesidade. Alguns estudos mostravam também que os inibidores de absorção de gordura
com o mais famoso dele, o Orlistar, começaram a ser utilizados. Só que do ponto de vista de colaterais, nós tínhamos muito o que a gente chama de esteatorreia, ou seja, indivíduos que literalmente defecavam gordura e muitas vezes não tinha nem a capacidade de suportar essa gordura sem vazar, vamos colocar assim, né? E brincadeiras à parte, isso é muito cruel para um indivíduo que pode estar, às vezes, numa fila de um banco ou em algum lugar e literalmente ter as pernas vazadas aí. E então a gente tem um componente importante aí de relação também de custo-benefício ou até mesmo um componente social. Imagina um indivíduo que está utilizando o Orlistar, mas fica com receio de estar num ônibus ou então em um lugar público e de alguma maneira aí ter algum problema vinculado aí a esse tipo de dificuldade em segurar essas fezes. E aí, então, de algum tempo para cá, a nova classe medicamentosa atribuída ao emagrecimento começou a surgir, que são os análogos de GLP-1. GLP-1 é um hormônio muito legal, que vem do inglês Glucagon-like Peptide 1, né, que é como se fosse um hormônio que tem um caráter saciatório. Então, naturalmente, o efeito dele no nosso corpo, ele aumenta o tempo de saciedade, e saciedade é o efeito de sentir pleno, sem vontade de comer ou sem apetite. Então, esse fármaco, aumentava não, ele aumenta esse tempo de saciedade e por estar mais saciado ou não ter vontade de comer, você entra em déficit calórico, você come menos, e se você come menos, você pode estar entrando em déficit calórico com mais quantidade de calorias, né? Se você tem esse déficit maior de calorias, você tende a emagrecer mais. Pô, perfeito. Só que antes da gente discutir um pouquinho do efeito do Ozempic, que de fato, sim, os estudos sugerem que quando você usa o Ozempic, você tem uma redução do peso corporal. No entanto, essa relação de maior resultado em se tratando de emagrecimento está diretamente associado a maior quantidade de dose. Então a gente tem um resultado dose dependente também, como tudo na vida. Só que tem um detalhe. O uso de Ozempic também traz alguns colaterais. É muito comum as pessoas estarem vômitos, náuseas, enjoos com o uso do Ozempic. Então já começa por aí. Outra coisa importante os estudos sugerem que depois de 12 meses, quando você para de usar o Ozempic, você recupera o peso perdido. Você recupera esse peso perdido. Então, é uma linha muito tênue essa associação farmacológica para a gente pensar que único e exclusivamente ao tomar o Ozempic você vai emagrecer. Mas também eu acho que a gente não pode banalizar o efeito importante desse fármaco junto com a psicoeducação alimentar. Ou seja, ensinar o indivíduo a comer e também entender quais são os sentimentos dele em relação à comida. Isso é muito válido e importante, especialmente no indivíduo obeso, né, que tende a buscar no alimento uma relação emocional de supressão, talvez, ou relaxamento em relação a uma tensão do dia ou uma busca talvez de supressão de um vazio ou de um sentimento negativo com a comida. E isso é muito válido, interessante, importante também. Então, por isso que eu gosto da palavra psicoeducação alimentar. Não é só uma educação alimentar, a gente precisa fazer a psicoeducação também como um importante aliado nesse processo. E também, de alguma maneira, melhorar a prática de atividade física, que muitas vezes ela tende a estar reduzida, porque esse indivíduo tem um peso maior, ele está com a massa corporal maior e ele não consegue manter níveis mais altos de duração dessa atividade diária ou até mesmo intensidade, porque ele pode ter a dor na articulação, um excesso de peso que até mesmo para se movimentar dificulta, ou até mesmo para fazer um movimento como um agachamento, ter uma limitação mecânica da articulação, porque às vezes você tem um joelho com a coxa que está com um excesso de tecido adiposo, enfim. Então, de maneira conjunta, isso tende a ter uma repercussão muito importante, porque se eu vou progressivamente
com o fármaco reduzindo esse peso e paralelamente eu vou reintroduzindo hábitos alimentares adequados, o ajuste dietético e também a prática de exercício físico, no qual muitas vezes não está acontecendo, porque esse indivíduo já traz consigo um excesso de peso que dificulta o processo natural de movimento, então eu tenho um sinergismo entre os três. O que não pode acontecer é credibilizar a esperança ou talvez todas as forças no remédio. Só que, do ponto de vista psicológico, muitas vezes nós temos pessoas que acreditam que somente vão conseguir emagrecer utilizando remédio, porque da maneira usual, ou seja, com alimentação e atividade, elas não conseguiram ou internalizam o sentimento de que são ineficazes para esse processo e muitas vezes internalizaram isso porque não tiveram bons profissionais, tanto como personal trainer como nutricionista ao lado dessa pessoa. Então ela começa a acreditar talvez que ela não vai conseguir ou já tentou de tudo e não consegue, quando provavelmente ela tentou de tudo, mas não ao lado de um profissional bom, que escute, que analise, que pondere, que monitore, que continue, que dê novas oportunidades. Às vezes um aluno, um paciente que diz que tem dificuldade em fazer atividade porque não quer estar na academia, porque a academia deixa ele exposto, e ele não está bem consigo fisicamente, esteticamente, e isso traz uma repercussão negativa na vida dele. Enfim, são desdobramentos que a gente precisa monitorar e avaliar e, de fato, fazer uma intervenção digna, humana e também técnica, tanto atribuindo os conhecimentos de alimentação, quanto também os conhecimentos de treinamento e também os conhecimentos atribuídos às questões psicológicas. Então, se você tivesse um profissional 3 em 1, eu acho que esse seria o melhor profissional para gerenciar isso, junto também com um médico, com uma equipe que está por trás da prescrição medicamentosa ou talvez do acompanhamento medicamentoso, porque a gente sabe que a obesidade ela leva a problemas de síndrome metabólica, como é o caso de dislipidemia, com resistência à insulina, a intolerância à glicose, que precisam ser monitorados. Então, esse paciente, além do Ozempic, ele provavelmente, pressão alta, além do Ozempic, provavelmente ele vai estar com outras medicações e a depender da magnitude desse desequilíbrio, a gente já pode estar entrando num quadro de polifarmácia, né? Ou seja, muitas medicações para tentar estabilizar esse indivíduo, mas independente disso, não tem atalho, ele vai precisar comer adequadamente e se movimentar. Certo? Então, aí eu deixo a reflexão para vocês sobre o Ozempic, ou se de fato ele vai conseguir emagrecer. E aí, o que você acha? A partir do que eu acabei de falar, qual a sua opinião? E aí, coloca para mim nos comentários, gostaria muito de escutar. E independente disso, curta esse episódio, compartilhe ele com as pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com essa informação. Não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Fui.